Olá, seja muito bem-vindo, é uma alegria poder abrir as portas da nossa casa aqui na TV Novo Tempo. Olha, entra, senta aqui com a gente para a gente conversar, bater um papo sobre as questões da vida. Estamos começando agora, nessa semana, uma série muito, mas muito importante que vai tratar sobre o luto. O luto é algo difícil, doloroso, um processo da vida que todos temos que enfrentar. Então, para ajudar você que está lutando com isso, a TV Novo Tempo, então, através do programa Lar e Família, está com uma série que vai tratar em 3 programas sobre o luto da perda dos pais, a perda do cônjuge e a perda dos filhos. Tininha, no programa dessa semana trataremos sobre o quê? Olá, tudo bem? Então, no programa dessa semana, nós vamos falar sobre o luto quando os pais se vão. Nós sabemos que nossos pais são nosso porto seguro e quando eles se vão, nós perdemos o chão, perdemos a referência. Então, como lidar com esse luto? E nós vamos conhecer uma história muito interessante da Rosil, muito dramática, mas também de grandes vitórias. Começa agora o programa Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. Fique conosco. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, então, a Rosil, uma jovem muito simpática, falante, e ela não é do nosso país, mas fala bem o português. Então vamos conhecer um pouquinho a Rosil, conta um pouquinho quem é você, de onde você veio, é casada, tem irmãos? Tenho. Se você não é casado, o povo vai começar a colocar nas redes sociais ali umas diquinhas. Não, mas eu já vou parando. Ah, ok, então tá bom. Já está namorando. Gente, mas primeiro, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar com vocês aqui. E, bom, eu sou natural do Equador e eu moro há 6 anos já no Brasil. Me formei e estudei minha faculdade aqui. E agora eu tenho 22 anos. Está falando bem português, hein? Trabalho na TV Novo Tempo. Português. Eu amo o Equador. Gosto demais do Equador. Ai, que bom, porque eu já amo, então eu espero que ninguém fale o contrário. E é namorado ou é noivo? É namorado ainda. Namorado, ele é brasileiro? Isso, Brasileiro. baiano. Baiano é gente boa. Se é baiano, um abraço para os nossos amigos da Bahia que nos assistem. Baiano é gente boa. Você vai gostar. Com certeza. Que isso, bom, e aí eu venho contar um pouquinho da minha história. E como que é o nome dele, né? Do namorado, manda um abraço para ele. Ai, vou aproveitar então. Ali, naquela câmera ali, ó. Então eu mando... Que vergonha, né? Eu mando um abraço, um beijo grande para o meu namorado, Gustavo. Ele está lá em Teixeira de Freitas e eu amo ele. Que bonitinho. Então, e você tem quantos irmãos? Pai, mãe, como é que é? Isso. Bom, eu tenho mãe só. Eu vou contar um pouco do que aconteceu com meu pai. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, então eu sou a caçula de 3 homens e eu sou a única mulher. Então, bem protegida, bem sobreprotegida. No tema dessa semana, a gente vai tratar com a morte dos pais, como lidar com esse luto. Eu, às vezes, fico pensando, sabe? Eu tenho meu pai e minha mãe ainda, e quero mandar um beijão para eles, seu Claudio Honor e Dona Eliette. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu e meus irmãos, por ainda termos os nossos pais. Tininha também tem os pais. Beijo, né? para o meu pai, para minha mãe, que já tem bastante idade, mas estão com bastante saúde. Beijo, papai João e mamãe Tereza. E quando eu penso nisso, não é uma coisa muito dolorosa. Então, lidar com a morte é sempre uma situação estressante, não natural, independente da idade, independente de quem seja, independente do motivo. Para a gente não falar, para começar falando desse tema assim, pesado, fala pra gente um pouquinho, Rosil, de como foi a sua história com o seu pai. Como foi sua história com ele? A parte... Isso, a parte As gostosa. boas lembranças que ficam, né? Isso. Bom, eu perdi ele com 8 anos, mas eu tenho, assim, não tenho muitas, porque a gente começa a esquecer a partir do tempo. Eu já esqueci até da voz dele,
Mas eu lembro de como ele me levava na escola, de como ele era quando eu batia na porta dele no meio da madrugada, eu quero dormir com você, papai e mamãe, me levava para o banheiro, tipo, ir conhecer fazendas, porque minha família é agrícola, é agricultora, então eles ficam vendo terras de um lado para o outro, e eu era, meu Deus, uma campesina, sabe? Ia de um lado para o outro, ia sempre com meu pai. Então era bem gostoso, assim, essas lembranças, que você, pequenininho, você consegue ir em pé no carro, sabe? Então eu ia assim, sempre do ladinho dele. E tem uma coisa que marcou muito, assim, que marcou fortemente a sua vida nessa relação com o seu pai? É uma lembrança, sim. Bom, eu acho que parece ruim, né? Porque na verdade ele me bateu, né? Mas ele nunca iria me bater, sabe? Porque era uma coisa de, meu Deus, não, minha filhinha, eu nunca vou bater, nunca vou encostar nela. Só que uma vez eu desafiei ele, eu falei, eu fiz algo errado. Aí ele falou, não, olha, eu vou te bater se você continuar fazendo isso. Aí eu falei, mas você sempre fala que vai me bater e nunca me bate. Olha, que menininha. Aí ele... Tava testando, então, né? Aí ele me deu com um cinto, sabe? Aí eu chorei, fui super magoada, lá no meu quarto, não sei o quê. Só que depois ele veio... um drama. Nossa, um drama. Não, pra mim tinha acabado o mundo, entendeu? Nunca mais ia falar com ele, chateadíssima. E aí depois eu fiquei pensando e ele me chamou para ir em algum lugar com ele. E eu não queria, lógico. Eu, magoada, machucada, não queria ir com ele e ele me obrigou. Aí eu já fui de cara fechada. Só que teve uma hora que ele parou e ele se ajoelhou para ficar do meu mesmo tamanho. Eu era criança, ele era muito alto. E aí ele falou... Me desculpa por eu ter feito isso, acredite, doeu mais em mim do que em você. E eu me senti tão péssima filha, sabe? Mas eu acho que isso é uma lembrança tão gostosa de saber que esse foi um momento, assim, gostoso com meu pai, de intimidade, sabe? não? Isso, exatamente. Então, acho que essas são umas das minhas boas lembranças. E você lembra de quando ele começou a adoecer? Como que foi, assim, como que foi a situação na sua família? Sim. Você tem esse registro? Sim, tenho. Eu acho que Deus me deu muita maturidade para lembrar das coisas. E aos meus 8 anos, eu sabia que alguma coisa estava errada, mas parecia que Deus já estava me preparando. Não que isso tenha vindo de Deus, não que essa tragédia seja algo que Deus estava planejando, porque Deus não quer isso para a gente, lógico. Mas ele meio que estava vindo a tragédia vir, entendeu? Ele estava vendo que a tragédia estava vindo e ele estava me preparando. Tanto que eu me mudei de cidade e o meu pai ia aos finais de semana ver a gente, porque eu comecei a estudar no colégio adventista, mas a gente não era ainda crente naquele tempo. Então, eu já comecei a ver ele menos. E do nada, ele ficou doente, a minha mãe reuniu a gente, porque ela falou, sabe o que? O teu pai ficou a madrugada inteira com dor. E aí eles levaram ele, teu primo levou ele na capital, tipo, que é o Quito, né, no caso. E aí ele ficou no hospital lá e depois a minha mãe voltou do Quito e conversou com meus irmãos e comigo. Sentou a gente e falou, olha, teu pai está com câncer terminal e vocês vão ter que ser bem fortes com isso. E foi uma questão de, a gente já sabia, meus irmãos já sabiam, eles já estavam suspeitando, mas eu não entendia, assim, sabe, o que estava acontecendo na hora, porque eu não conhecia a doença, era nova ainda, câncer não estava tão na moda, quanto está agora, tão assim, tão comum. Então, daí eu comecei a perceber, assim, alguma coisa estava muito errado, mas eu não estava vendo ele. Mas você sentia que ia perdê-lo ou não tinha essa sensação? Não, eu ainda achava que era uma doença, mas que ele ia se recuperar, mas eu sabia que era grave, sabe? Não sei, eu não sei como eu sabia de todas essas coisas com apenas essa idade, mas eu acho que Deus estava muito assim, sabe? Eu me sentia mais velha, não sentia que eu tinha 8 anos. E ali eu falei, bom, e quando a gente vai ver ele? Aí nós viajamos 3 horas para a capital e fomos lá, e eu cheguei e todo mundo, sabe, já as tias, os primos, todo mundo já estava no clima. Só que era como que assim, vamos ter um cuidado especial com a criança, porque ela ainda não sabe o que está acontecendo. E é a primeira vez que ela vai ver ele depois de 2, 3 semanas, sabe? Aí eu falei, aí eles me prepararam antes de entrar, abriram a porta, fecharam a porta e falaram, olha, ele não vai querer ver você chorar. Então é melhor você estar bem, sabe? Tentar ver ele normal. Difícil. Você já começou a achar que estava alguma coisa estranha. O que é isso? Isso eu vou ver apenas meu pai, sabe? Só que eu abri a porta. Isso é algo que está tipo muito marcado na minha mente. Que eu abri a porta e eu já vi ele no estado
terminal do câncer. E uma pessoa que está no estado terminal do câncer é um cadáver, é um morto-vivo, entendeu? Então, de ser uma pessoa grande, talvez ser um barrigão, de pessoa de roça, sabe? Que sempre tem essa barriguinha. Forte, assim. Forte, alto. Magro, totalmente amarelinho, sabe? Eu acho que quem está passando por isso realmente deve ser... É doloroso, sabe? Eu chorei na hora, não tinha como. E ele me viu chorando. Mas ele já não conseguia nem falar. Então, eu compreendo muito bem quem está passando por isso, porque parece que o céu está caindo, sabe? Tipo, desde quando começou a acontecer isso, eu não percebi. Tipo assim, aconteceu do nada e o câncer mata a pessoa em um mês, porque meu pai morreu em um mês que teve apenas a doença. E você fica... A gente consegue se preparar para um momento como esse? Dá para se preparar? Você hoje, com a sua idade, olhando para o que passou, tem uma forma de se preparar para isso? Bom, é que tem gente que sofre de câncer, talvez é um familiar que está com câncer, o pai, nesse caso, né, ou a mãe, e talvez tenha um câncer diferente, que a pessoa fique, talvez, nesse estado mais tempo. E se você já é mais velho, você consegue, talvez, ver a situação vindo. Eu sei que a gente não quer se entregar, mas você pode aproveitar esse tempo. Se esse fosse meu caso, eu tivesse aproveitado meu tempo falando um pouco mais com Deus, sabe? Me consagrando mais, tentando que se a pessoa não crê nele, tentando que a pessoa morra, mas morra em Deus, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto eu conseguiria me preparar melhor. Mas no meu caso, caiu como paraquedas. Como que se tivesse morrido em um acidente de trânsito, você nunca mais vê. Então, essa parte é mais difícil. Terrível. Viver o luto do que uma pessoa que talvez passou com uma pessoa doente muito mais tempo e estava vindo o negócio chegar, entendeu? Mas eu nunca estava preparada para isso. Então, agora, uma criança é difícil, né? A gente tem uma amiga, eu tenho uma amiga que perdeu o pai agora por esse tempo, né? E ela já tem 40 e poucos anos, mas ela está com muita dificuldade de lidar com essa situação. Né? Então, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, você nunca está preparado de verdade para enfrentar a morte, porque a morte é uma coisa antinatural. Né? Deus não nos criou para morrer, Deus criou você, seu pai, sua mãe, não importa a idade que eles tenham, para viver para sempre. Então, quando vem a morte, apesar disso, né, eu percebo que, às vezes, em algumas situações, as pessoas assim, estão sofrendo tanto que a gente começa a pensar, puxa, seria bom que a pessoa descansasse, porque já tem uma certa idade, está sofrendo muito, mas mesmo assim, quando isso acontece, as pessoas que estão ali, os parentes, os filhos especialmente, né, esposa, esposo, a dor é muito grande, a dor é quase insuportável. Sim. Eu acho que o pai e a mãe, eles são o nosso porto seguro. Então, por mais que você não pense assim, eu não dependo mais deles, né? Mas eu sei que eles estão lá. Qualquer problema que tiver, nós vamos lá e eles estão lá. E quando você perde esse pai, essa mãe, parece que você perde a referência, você perde o porto seguro, né? Então, se você está passando por essa experiência, uma experiência tão dramática como essa, de perder um pai ou uma mãe, confie em Deus, entregue sua vida a Ele, as suas angústias, o seu medo, né? Ele pode se tornar o seu porto seguro. Eu vi a história da Rosil ali nos bastidores e ela me contou um pouquinho de uma vez que ela foi visitar o túmulo do pai dela. Você pode contar como é que foi essa? Tá, eu achei muito interessante. É porque depois de que ele morreu, Deus se apresentou muito mais intensamente na minha vida. Porque eu não conhecia, sabe? E também a gente não cria direito, não acreditava direito em Deus. Não tinha conhecimento. Exatamente, mas eu sabia que tinha alguém além na minha mente, sabe? Só que depois a minha mãe conheceu a igreja e eu consegui já implantar, agora sim eu reconheço quem que era, aquele que estava aqui, mas eu não sabia quem era. Mas sempre esteve ali. Sabe quando você se sente separado? É como que se eu tivesse nascido para aquilo. E, inclusive, quando eu nasci, a minha mãe falou, tipo, quando você nasceu, muitas pessoas abençoaram você, sabe? Tipo, vieram aqui, fizeram uma celebração porque você nasceu. E isso parece que esteve tão marcado no meu emocional que eu me sinto especial por isso. Eu sinto que Deus está me separando. E aí, quando meu pai faleceu, eu conheci mais Deus e comecei a conversar mais, eu tive meu encontro com ele, eu senti que
começou a ser ele quem estava substituindo o meu pai na minha mente, entendeu? Então, tem vezes que eu chego lá no túmulo do meu pai tentando criar um tipo de conversa, sabe? Como que se fosse algo de filme, né? Você chega lá, começa a conversar, como uma terapia. Eu vejo isso não como que se você está doido, mas como uma terapia. Sim, E que faz bem para você tentar falar com a pessoa. Só que eu sempre me deparo que no final, na verdade, ninguém está me escutando ali. Sim. Sabe? Realmente ninguém está me escutando. Então, eu sempre me deparo que no final eu estou falando com Jesus. Com Deus, Porque quem que me criou? Entendeu? Se eu vou falar com meu pai, eu vou terminar falando com quem? Com meu pai. Com teu pai mesmo. Exatamente, com meu pai mesmo. Só que a minha situação é que eu literalmente vejo ele como um pai. Você vê Deus como um pai. Exatamente. Eu acho que se tivesse morrido a minha mãe, eu olhasse para ele como não como uma mãe, mas ele seria a minha figura materna, entendeu? Então, neste caso que foi meu pai, eu vejo ele muito assim. Se eu vou nos meus momentos de vitórias, na minha formatura. O seu noivado que vai chegar daqui a pouco. Seu casamento? O meu casamento. Então, eu estou achando que nessas ocasiões, exatamente, nesses momentos, eu vou entrar com Deus, eu vou entrar com Jesus, eu vou entrar com meu pai, entendeu? Sim. Então, eu tenho muito isso na minha mente e eu agradeço muito, assim, porque ele existe, sabe? Você conseguiu fazer, então, essa transferência, essa troca, né, do seu pai terrestre, digamos, né, para o pai celestial, né? Sim, que foi quem me criou ao mesmo tempo, então que outro pai eu tenho? Ele é o meu verdadeiro pai, entendeu? O pai que eu tinha aqui era meu pai terrestre mesmo, assim. E eu tive um apego com ele, eu tenho muita saudade dele, sabe? Só que eu acho que para quem está, para sua amiga, por exemplo, que perdeu seu pai agora, para mim foi mais fácil, porque literalmente não fui criada por meu pai a vida inteira, ele é assim. Sim. Mas eu acho que o segredo está em realmente substituir quem ele era no seu Deus. Você conseguiu se tornar uma pessoa madura, né? Muita maturidade para fazer esse tipo de transferência. E eu vejo assim, não que Deus tenha trazido a morte do meu pai em nenhum momento, mas as bênçãos que vieram após isso eram inacreditáveis. Sabe, a gente passou pelo momento de luto, que foi todo mundo se encerrar num quarto só, a gente chorava, tipo, meus irmãos e minha mãe, todos nos juntamos num quartinho, assim, como que se o apego era aquilo que ia nos confortar. Depois as coisas foram diminuindo, se acalmando. Isso, foram se acalmando, as coisas voltaram mais ou menos ao normal, mas eu comecei a ser criada por ele, eu acho que o que deveria fazer a sua amiga talvez substituir também esse momento de dor por... Vejam que o luto não é um evento, não é um evento, o luto é um processo, é um caminho e cada um reage de forma diferente, uns ficam com raiva, outros se escondem, outros se tenta substituir, cada um achar um culpado, cada um tem um jeito, não é? E também tem fases, né? Você fica com raiva, você fica se sentindo culpado, você se sente... Só que tem um problema, isso não acontece em fases assim, bem clarinhas, não. Tem uma montanha russa, um sobe e desce, uma música que você escuta e aquilo te lembra, te remete num momento de emoção profunda e depois você vê uma pessoa que parece com ele, que lembra aquela pessoa, você vê uma roupa que a pessoa usava, um filme que assistiu junto, um lugar que você desfrutava junto. Então, tudo isso te remete a muitas emoções. E com o passar do tempo, você pode aprender a trocar essa emoção negativa por uma emoção já mais positiva, que te deixa mais confortável, mais confortado. Rocio, a dor, apesar de você ser muito jovem quando aconteceu, a dor passa de verdade, ela zera, nunca mais dói? Não é que nunca mais dói. Vai vir. O meu processo foi assim. Eu chorava quando eu acordava do meu sonho, que ele sempre estava nos meus sonhos. Ah, você sonhava com ele sempre? Sonhei, após a morte dele, eu sonhei com ele 20 vezes seguidas. Nossa. Ele estava em todos os sonhos, e era o mesmo sonho, só que em diferentes lugares. Situações. Exatamente, mas o sonho era que ele aparecia do nada e falava, tipo, não, eu nunca morri, eu só desapareci, sabe? E ele voltava, e acordava e era outra coisa. Mas parecia que nunca iam acabar esses sonhos e parecia que eu nunca ia parar de chorar. Mas depois a dor foi diminuindo. Tipo assim, como o meu primeiro ano foi difícil e no seguinte ano eu chorava em situações especiais.
E nos próximos anos eu chorava nos meus aniversários, ou chorava no Natal, ou no Ano Novo, sabe? Começaram a ser nas datas comemorativas, sabe? Momentos onde a família se reunia, né? Exatamente. Após isso, eu comecei já a ir desapegando, sabe? Mas, logicamente, dura anos você entender que ele não está ali, mas começa a passar. O tempo passa e as coisas passam, entendeu? A menos que você não queira realmente se soltar daquilo, você não quer se soltar, eu acho que aí você já precisaria de uma ajuda terapêutica. Vamos chamar a atenção, então, nesse ponto. Veja, em algum momento, se você percebe que a coisa está indo assim muito complexo, muito depressivo com o seu parente, né? Converse com ele, estimule-o, indique um terapeuta, um psicólogo, talvez um psiquiatra, alguém que possa ajudá-lo profissionalmente, porque daí, se o tempo passa, é um tempo longo, 2 anos, 3 anos, sei lá, e a pessoa não consegue voltar, ela vai precisar de uma ajuda de um profissional. Isso. Foi bem lembrado isso. Só que Deus já entrou na hora. Naquele momento, Deus entrou e Ele começou a substituir. Então, eu sou muito grata porque o meu caso foi desse jeito. E eu não vivi aquela dor e aquela tragédia tão intensamente que parecia que nunca ia passar. Porque Deus estava começando a apagar, entendeu? Ele ia começando a fazer a limpa na minha mente. Mas isso foi coisa dele mesmo, sabe? Era como, eu sabia que Deus estava fazendo isso por amor, entende? Amém. Deus ama a gente e faz isso. Hoje, qual a lembrança que você tem do seu pai? Você olha para ele e você já não sofre mais por essa perda? Não. Mas você tem o registro, que lembrança que vem assim dele para você? Uma lembrança... Hoje, na idade que você está, com todo esse processo já que você lidou, né, do luto... Eu acho que eu não vejo uma lembrança, porque tudo que aconteceu foi muito ruim, mas eu vejo ele no futuro, entendeu? Ok. Eu vejo ele... como eu tinha dito, a gente não era crente, mas minha mãe, nos últimos dias, ela estava se convertendo. Então, Deus estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a minha mãe estava lendo a Bíblia e a minha mãe estava começando a ler os livros de Alejandro Bullion, Força para Vencer, o livro dele, e ela começou a orar com ele. E a sua mãe começou a minha mãe começou a orar com ele. E ele se negava no início porque pessoa que não é crente se resiste àquilo, entendeu? Mas ele começou a se dobrar, sabe? Então, eu acredito que o meu pai, talvez nos últimos momentos... Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Que eu vou ver ele de novo, porque nos últimos segundos que ele talvez esteve vivo, eu sei que ele estava com Deus. Ele morreu aceitando Deus, eu tenho... E que frase você falaria para ele? Falará, né? Quando você encontrar. Olha, que frase você falará. Porque agora ele está no pó da terra, né? Ele não está no céu, não está no inferno, não está em lugar nenhum, está no pó da terra. Como um sono, né? Como um sono, e um dia, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar, e você crê que ele vai ter direito à vida eterna, porque no final de sua vida se entregou ao Senhor, e quando você o encontrar, o que você vai dizer para ele? Diga ali, ó. Ai, gente, fiquei até emocionada só de pensar no que eu falaria, mas... Bom, eu acho que daria... Ai, que dó. Eu daria um abraço nele e falaria, eu tenho muita coisa para te contar. Uma vida inteira para te contar, né? Sim. Eu acho que seria isso. Olha, a produção já me disse que o tempo acabou, mas eu vou ser desobediente, eu vou te pedir uma coisa. Fala. Olha naquela câmera ali, ó, e tem um caminhão de gente te ouvindo que tem os pais vivos ainda, como eu. Sim. O que você diria para esses jovens, especialmente os jovens, as pessoas que têm os pais vivos, o que você diria para elas que ainda têm essa oportunidade? Sim. Olha, você que está aí sentado e que está do lado do seu pai, da sua mãe, você que talvez brigou com ele, os seus pais se separaram e você não consegue mais falar com algum dos dois, não vale a pena ficar se resistindo, não vale a pena você ficar brigado com alguém que você ama, com alguém que está ali do seu lado. Aproveite o momento com eles e tenha, sei lá,
fale para ele que os ama, fique com eles, crie um hábito que você tenha todos os domingos, todos os finais de semana, alguma coisa que você sempre possa aproveitar com seus pais e aproveite essa bênção de Deus. Rocio, muito obrigado. Foi uma alegria conhecê-la e foi uma bênção poder escutar o seu testemunho. Obrigada. Nesse momento você fica com o Tininho aqui, conversando um pouquinho, tomando um suquinho. Eu vou ter um particular Claro que sim. com os nossos amigos aqui da TV Novo Tempo, tá bom? Tá bom. Percebem? A morte é um intruso. A morte é um intruso. Não foi planejada por Deus. O que Deus de fato quer e planejou para mim e para você é que vivamos para sempre, que nossos pais fossem eternos, que os filhos fossem eternos. Esse é o sonho de Deus. Mas o pecado, o pecado veio e bagunçou todo o plano do Senhor, destruiu tudo, trazendo para nós a dor da morte e da separação. Percebe que injusto uma menina com 8 anos perder seu pai? Você, quem sabe que já perdeu seu pai, você, quem sabe que está com a mãe doente, enferma, numa cama. Que situação! A dor que vem da perda de alguém que amamos é algo quase insuportável. Por mais que seja um pai que esteja velho, uma mãe que esteja já com uma idade avançada, mas é alguém que amamos, alguém que amamos. E nesse momento eu queria ler com você uma passagem da Bíblia, para mim a mais importante para tratar desse tema. No livro de Apocalipse, o capítulo 21 e o verso 4 diz que um dia o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus virá para arrancar de nós a lágrima. Hoje sentimos a dor e a lágrima que tem no nosso coração, ela é dolorida, ela machuca, ela produz um pouco de alívio, mas essa lágrima que o Senhor quer tirar é a lágrima da separação, a lágrima da tristeza, e a morte já não existirá, já não haverá luto. Esse luto que tanto não queremos sentir, ele não existirá, nem pranto, nem dor, porque tudo isso haverá passado. Esse é o plano de Deus, nos levar de volta para a vida eterna. Deus abençoe você, se você está sofrendo muito com a perda de um parente querido como um pai ou uma mãe, e que você perceba que Deus é aquele que é o seu verdadeiro Pai e que jamais te abandonará. Vamos orar nesse momento. Pai de amor que está no céu, nós somos gratos pelo Pai que temos, pela mãe que temos, pelos nossos pais. Mas queremos agradecer muito mais porque o Senhor nos dá a certeza do teu amor e cuidado como um Pai eternal. Aqueles que perderam o Pai, que tenham a certeza de que um dia poderão reencontrá-lo e se preparem para esse momento glorioso. Abençoa a nossa vida, tira do nosso coração o desejo de pecar e que sejamos uma bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O luto está aí, mas o Senhor breve virá para acabar com ele. Na próxima semana a gente se encontra de novo, continua a série sobre o luto, aqui na TV Novo Tempo, programa Lar e Família, feito com muito carinho, da nossa família, da sua família. A gente se vê, até mais.